linda muito também. linda. Todo mundo Zampiroli lá de Cachoeira é da mesma família? Eu Será? achei que ele ia maioria, achei que ele ia maioria. perguntar se todo mundo era lindo lá da Provavelmente deve ter, né? O A Gene. família Zampiroli é bem grande. Zampiroli é a Bem família do teu pai, não é? É, do meu pai. Hoje você tem uma relação ok com ele, né? Então, na verdade, assim, eu nunca tive... Meu pai, assim, ele nunca foi um pai muito presente, Sim. sabe, na minha vida. Eu fui criada pelos meus avós. Meu pai nunca foi aquele cara que eu falo assim, meu herói. Como muitas famílias têm, que vê o filho ver o pai como herói deles. Eu não tive meu pai como Mas meu você herói. enxergava essa figura no teu avô? Ou Sim, não? o meu avô. O meu avô que faleceu foi o meu herói. Foi meu pai, foi meu avô. A minha mãe, eu perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos. Minha mãe morreu com 34 anos de idade, de aneurisma cerebral. Então, assim, eu fui criada pelos meus avós maternos. Então, assim, minha Mulher Maravilha é minha avó e meu super-homem é meu avô, que faleceu. E em relação a... Eu vi você falando que seus avós te protegiam muito. Sim, de amor. Sim, e, tipo, você nem brincava na rua e tal, brincava lá na tua casa. Não gostava muito. E meus avós nunca gostou de deixar muito eu e minha irmã na rua, sabe? Porque eles têm aquela visão, na rua não tem coisa certa. Então, tipo assim, eles protegiam muito. Então, na verdade, é onde eu quero chegar. Porque eu já vi você comentando que você sofreu uma situação de assédio quando você era criança. Sim, um abuso. E dentro de casa, né? Sim, aham. E como é que foi essa situação pra você de ver que você estava num lar que você era totalmente protegido e mesmo assim você acabou sofrendo esse tipo de trauma? Então, o que acontece? Eu vou aproveitar esse violência. gancho que você falou, depois até para poder dar um alerta às mães e os pais que estão em casa. Assim, tudo acontece quando você menos espera. Acontece com tio, acontece com vizinho, acontece com amigo. Então, esse tipo de coisa, essa violência que eu tive de 8 aos 10 anos de idade, aconteceu com um tio meu. Um tio meu que meus avós acreditavam que era uma boa pessoa, acreditavam que era uma pessoa de confiança que pudesse tomar conta de mim. E foi tudo ao contrário. Foi muito complicado, porque você saber que a pessoa da sua família faz isso com você, uma criança de 8 anos Mas de você idade. entendia o que estava acontecendo? Eu entendia, sim, que com 8 anos que tinha algo de errado. E eu não entendia o porquê ele fazia isso, ao mesmo tempo, para me amedrontar, para não contar para os meus avós, ele falava que ia matar os meus avós. E me deixava mais confusa ainda, porque a todo momento ele dava muito carinho aos meus avós. Então, assim, mexia muito com o meu psicológico, aquilo de ver as ameaças dele, a crueldade que ele fazia comigo, sabe? E ao mesmo tempo, dando carinho aos meus avós e me ameaçando a todos os momentos. Se eu contasse pros meus avós, ele iria matar os meus avós. Sabe? Então, assim, foi muito constrangedor pra mim. Eu tive que trabalhar muito o meu psicológico. Foi até um dos motivos de eu me amadurecer muito, amadurecer mais, sabe? Pra poder me fortalecer, porque ao mesmo tempo eu tinha medo de contar pros meus avós e perder porque eu era uma criança, sabe? Eu precisava, de alguma forma, crescer pra tomar frente da história e defender os meus avós. Então, assim, alerta que eu deixo pra todas as mães e os pais que estão em casa, observem o comportamento dos seus filhos. Porque uma criança, ela dá o alerta que algo tá Você acontecendo dava de errado. sinais? Você acha que você dava Eu sinais? dava o alerta, mas eu dava um alerta meio com medo. E meus avós não percebiam. Meus avós não percebiam por quê? Porque ele mostrava tanto. Ele era tão personagem. Aquele personagem que você fala assim, cara, ele abria a boca, tinha uma lábia de você acreditar na pessoa, que meus avós não conseguiam perceber. Às vezes achava que, tipo, era estresse de colégio meu, que eu não queria ir mais pro colégio, porque ele que me levava pro colégio. Então, assim, era muito complicado, mas sinais eu sempre dei. E como que isso acabou? Acabou que eu cresci, né? Acabou que os meus avós tiveram um desentendimento muito grande com outras situações com ele. Ele se afastou, desvinculou da família. E isso foi meio que um alívio pra mim, Sim. sabe? Ele me sair meio da família e isso foi acabando. Isso foi acabando. Acredito que deve ter tido outras vítimas, porque ele é pedófilo, sim. Sabe? Ele é pedófilo, sim. Ele é uma pessoa perigosa Você pra teve estar perto de contato criança. depois? O meu contato hoje. Ele é assim, vivo ainda? Ele é vivo ainda. Ele é vivo ainda. Assim, depois que eu contei pro mundo o que ele fez comigo, minha tia, que é casada com ele, não acreditou. Não acreditou. Ah, não sei o porquê, não acreditar em mim. Mas foi algo muito sério na minha infância. Foi uns traumas Isso, muito grandes na minha Você não infância. falaria isso pro mundo se não fosse verdade. Jamais. Ela Eu não, condeno- ela não acreditar é até estranho. Na verdade, até. Exatamente. Enfim, Mas é existe um tipo de assunto. que reação da família, cara. Infelizmente, algumas pessoas não Eu acreditam. entendo. Não, sim. Foi bem complicado, mas assim, meus avós, depois que eu contei, acreditou. Situações, porque ninguém consegue ostentar uma máscara por muito tempo. O mentiroso, ele não conta a mentira dele por muito tempo. Ele vai se Sim. embaralhar com a mentira dele ao passar do tempo. Ele nunca vai falar a mesma coisa. Não, e pode ser que Sabe? acreditem em você e ainda falem que a culpa é tua.
Que eu já vi Às acontecer vezes nem também. era com isso, uma às vezes menina eu de acho que 8 a minha anos. família, a minha avó era tão protetora da gente, que às vezes ela nem chegou a pensar nisso. Não, digo no caso das outras pessoas, De igual da tua outras tia, por famílias. exemplo. É porque eu acho que a minha tia tava tão fissurada, apaixonada, casada, era para ela era o amor da vida dela, que às vezes ela preferiu ficar com o lado do amor dela e não acreditar na sobrinha dela. Então, assim, eu tenho pena até de falar uma coisa dessa, Sim, sabe? Assim, sim. e desejo toda a sorte do mundo pra minha tia. É um assunto pesado, é um assunto Pesado, difícil né? pra caramba, mas assim, é pesado, mas é muito importante. importante para Exatamente. alertar as mães de casa Exatamente. de hoje. Porque isso é um assunto que Eu- acontece todos os dias. Exatamente agora, em qualquer canto desse Brasil, pode estar acontecendo isso. Não, eu acho que Sim, tem que com ser certeza. discutido. Sabe? É E importante. alertar, porque as mães às vezes estão trabalhando o dia inteiro para poder sustentar uma casa e não tá tendo noção do que tá acontecendo com a filha e com o filho dela em casa. Então, assim, fique atento sim, mãe, fique atento sim, pai, porque isso pode estar acontecendo bem perto de você. Às vezes uma mãe solteira também, que isso Também. acontece demais, mãe solteira. Por que isso às que às vezes eu acho até importante, é claro que tem que ser desenhado um bom projeto, mas é importante que isso seja dito nas escolas também. Mas hoje em dia isso tá mudando bastante, tá? Eles ampliaram muito isso. Hoje em dia tem, pelo menos nos Estados Mas Unidos, né? Os existe- Estados Unidos mas têm eu muito digo- pedofilia. Uhum. Os Estados Unidos tem muito disso também. E o que acontece? Tem um trabalho que eles fazem, os americanos fazem, de treinamento nas escolas com as crianças. Pô, isso é legal pra caramba, hein? Pois é, mas aí É. as pessoas, Saber por como exemplo, lidar nessa situação, né? as pessoas aqui no Exatamente. Brasil desvirtuam o assunto e já acham que a pessoa tá querendo ensinar sexo pra criança, que não tem nada a ver. Não tem nada a É ver. questão mas de eu acho orientação. que eu nunca vi isso, não. Tem. Tanto Sério que que tem isso aqui? Eu nunca vi isso, não. já viu, é porque você não tá lembrando, mas já viu. Hum. Lá, Estevão mesmo tá falando. Quando teve essa questão de inserir orientação sexual nas escolas, boa parte da política, principalmente da direita, pessoal conservador, Uhum. foi contra justamente porque achava que era ensinar sexo a uma criança de 8 anos, e não é. Na verdade é questão de orientação, né? Bom, Você- enfim. Você disse que você ficou muito